Apocalipse capítulo 8, versículo 2. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Então, houve no silêncio no céu, quando foi aberto o 7º selo, e agora, esse 7º selo, ele representa o quê? Ele representa 7 trombetas, 7 juízos. Então, o 7º selo, ele não é um juízo específico, mas o 7º selo, ele é formado de 7 juízos, formado de 7 trombetas, né? Alguns colocam as trombetas em paralelo aos selos, mas não me parece ser boa essa colocação. Realmente, aqui as 7 trombetas parece ser sequencial, ou seja, abre-se o 7º selo, então os 7 anjos recebem 7 trombetas. Acho que essa é a sequência natural. O comentário diz: alguns intérpretes sugerem que estes anjos seriam 7 arcanjos, porém a Bíblia só fala em um arcanjo. O número de 7 arcanjos aparece em literaturas apócrifas, como o livro dos segredos de Enoque. Esses 7 anjos recebem 7 trombetas que representam mais uma sequência de juízos que parece ocorrer na segunda metade da grande tribulação. O versículo 3 vai aparecer um anjo junto ao altar. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Apesar de não haver no texto a descrição do altar, tudo indica que se trata do altar do incenso. Chega-se a essa conclusão devido ao fato do anjo pegar o incensário de ouro e também porque foi dito que o altar era de ouro. Haviam 2 altares no tabernáculo. Um era de cobre, altar dos holocaustos. O outro era de ouro, altar do incenso. Também podemos observar que o anjo pega as orações dos santos que clamam quando foi aberto o 5º selo. Essas orações são enviadas a Deus, o que ocorria no altar do incenso. Então vamos lembrar, no tabernáculo havia o pátio, onde estava o altar dos holocaustos e a pia, né? O animal que era morto, vou colocar no dia da expiação, em que o sacrifício é completo, onde ele vai até o Santo dos Santos. Então, ele imolava ali o animal, passava pela pia, se lavava as suas orelhas, né? E ali ele entrava no Santo dos Santos. Normalmente o sumo sacerdote ia direto ao altar do incenso, que no Antigo Testamento estava ali no lugar santo. No Novo Testamento, nós veremos depois, é dito que ele está no Santo dos Santos, veremos por que ocorreu essa mudança, mas ele chega ali no lugar santo, provavelmente nesse momento ele não vai nem no castiçal que estava à esquerda, nem na mesa dos pães que estava à direita. O dia da expiação era um dia dele ir direto até o altar do incenso. Ali ele pegava o sangue do animal, colocava nas 4 pontas do altar do incenso, e pegava o incensário. Ele nem olhava para o Santo dos Santos, ele botava o seu braço por trás do véu, e ali ele enchia de fumaça aquele local, o Santo dos Santos, para ele poder entrar, levar o sangue até a presença de Deus, que era o propiciatório, a tampa da arca, e ali interceder pela nação de Israel. E a nuvem descia sobre o Santo dos Santos, e assim o povo entendia que eles tinham sido perdoados. Esse era o ritual em torno do altar do incenso. Então esse altar aqui, apesar de não dizer claramente, certamente é o altar do incenso. Ele é que trazia essa simbologia da oração ser levada diante de Deus. O versículo 4 vai falar agora da fumaça do incenso, né? E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo
até diante de Deus. A fumaça do incenso representa as orações dos servos de Deus. No Antigo Testamento, o incenso foi instituído com esta simbologia, né? Era um cheiro agradável que subia diante de Deus. Hoje a igreja não pratica esse ato, porque a igreja, na verdade, ela sabe que isso era um símbolo. Mas alguns perguntam, mas a igreja católica pratica. Esse ato, ele se encerrou. O apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, ninguém pastoreando uma igreja, Timóteo, ninguém fazia isso, né? Por que a igreja católica fez? Nós sabemos que os povos pagãos também faziam, né, a queima de incenso. E a queima de incenso surgiu a partir do ano 95, quando o imperador romano exigiu que todos os pastores da cidade de Roma adorassem a Júpiter. Ele fazia isso para que o Império Romano, no entender dele, não perdesse guerra. E diz a história que muitos pastores não aceitaram. Alguns fugiram, né, foram para outras cidades, outros morreram, mas teve aqueles que aceitaram. Isso na história é provado, que infelizmente teve pastores que aceitaram. Uma das coisas que eles adotaram foi exatamente esse incensário que a Igreja Católica usa até hoje. Eles pegaram essa prática do culto a Júpiter, não é do culto de Israel, porque a igreja cristã nunca fez isso. A partir do ano 95, nós dizemos que na história da igreja nós percebemos que ali foi plantada a semente da Babilônia apocalíptica. E essa perseguição de 95, ela foi na cidade de Roma. Depois as outras perseguições vão atingir outras cidades. Mas a primeira igreja corrompida, formada de pastores que adorava a outros deuses, foi a igreja de Roma. Quando acabou a perseguição, esses pastores, vamos dizer, voltaram para a sua igreja como cristão, mas na verdade nunca abandonaram aquelas práticas estranhas. A partir dessa igreja é que vai surgir, 50 anos depois, eles vão estar já começando com o batismo infantil, e vai assim. Quando Constantino resolve organizar definitivamente a Babilônia apocalíptica, ela já está com uma série de desvios. Porque, claro, esses pastores que adoraram a Júpiter, eles não vão voltar a ser um pastor normal, não tem como. Para fazer isso, eles teriam que passar por um processo realmente de banco, como alguns pastores defendiam, né, e ser trabalhado, lapidado novamente, para chegar a ser um pastor. Porque já pensou um pastor que de repente começa a trabalhar num terreiro de macumba por ordem do anticristo? Aí acabou a perseguição, acabou tudo, durante o milênio ele automaticamente vai continuar sendo um pastor numa igreja? Não, durante o milênio provavelmente ele terá que passar, né, por um momento em que ele vai passar por uma reciclagem teológica, vamos chamar assim, se o anticristo não matá-lo durante a grande tribulação. Eu falo isso porque já teve alguns alunos, né, que surgiram com a ideia: pastor, se a pessoa poderá sobreviver à grande tribulação, o crente que ficar aqui, que estava em pecado, não subiu, ele pode enganar o anticristo, fica adorando o anticristo, quando chegar durante o milênio ele se arrepende e acabou. Eu falo, uma das coisas que eu acredito que será muito difícil durante a grande tribulação, para não usar impossível, acredito que será muito difícil enganar o anticristo. O anticristo vai olhar para essa pessoa: olha, esse daí era da Assembleia de Deus, né? Conhecia os dons espirituais, uma série de coisas. Você acha que ele está aqui me adorando de verdade? Né? Adorou, pega logo, tira a vida desse, para mandar logo ele para o inferno. Então, acreditar que vai conseguir enganar o anticristo é inocência, né? Prosseguindo no comentário, um incenso estranho, ou seja, uma oração estranha, não subia até o Altíssimo. Por isso tinha sempre a expressão, né, de um incenso subir com um cheiro agradável diante de Deus. Significa nós fazermos uma oração para o bem e nunca uma oração para o mal, porque pode ter pessoas que oram até para acabar com o ministério de alguém, ora para acabar com o trabalho, com uma virtude de alguém. Já vimos coisas absurdas aí. Essa pessoa, claro, não é uma cristã autêntica.
É um cristão falso dentro da igreja. Essa multidão orava para que fosse dado fim ao reino das trevas, que estava no seu ápice sob a direção do anticristo. Então, essas orações que o anjo está pegando agora e lançando diante de Deus, elas clamavam pelo fim do reino do anticristo. É uma oração que sobe e chega de forma agradável diante de Deus. Mas, pastor, pessoas que ficaram aqui durante a grande tribulação, elas morreram, não adoraram o anticristo, então significa que elas se arrependeram. Se elas se arrependeram, irmão, Deus esquece todos os pecados dela. E a oração que ela faz agora é sim uma oração agradável diante de Deus. Homens como Nero e Hitler não executaram a função como o anticristo executará. Qual a função? A função de trazer um engano sobre o mundo. A grande tribulação será um período de sofrimento como nunca houve na história da humanidade. Sofrimento advindo de enfermidades, catástrofes e engano organizado pelo anticristo, mas principalmente sofrimento advindo do tormento dos demônios, o que deve fazer a grande tribulação a maior fábrica de loucos que o mundo conheceu. Por quê? Muitas pessoas que estão em hospícios hoje é resultado de operação demoníaca, irmãos. Existem pessoas que sofrem, um acidente vascular, alguma coisa, fica com algum problema mental, um acidente físico, Mas existem pessoas que também realmente se trata de operação de demônios, de opressão espiritual. Se durante a grande tribulação é dito que Deus permitirá que Satanás traga demônios sobre a terra, que hoje Deus não permite que esses demônios façam tais operações, Deus só permitirá durante a grande tribulação. Então, a grande tribulação será certamente uma fábrica de loucos, como eu coloquei aí. Prosseguindo no comentário, os hospícios deverão estar lotados, mas as orações dos santos subindo diante do Altíssimo representam uma razão especial para que o Altíssimo dê fim ao reino do anticristo. O Altíssimo não está operando apenas para mostrar a sua soberania, como dizia Agostinho de Hipona, o Balaão de Pérgamo. O Altíssimo opera também porque as almas dos justos clamam pelo fim desse reino maldito, Então Deus, ele trabalha segundo também as orações dos seus servos. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, a operação de Deus sobre uma determinada vida que se liberta, o salvo, ele pode sim colaborar na libertação de uma vida. A oração desse justo é um ato voluntário do homem. Não existe essa de ordenação. Deus ordena que um ore mais, Deus ordena que você ore pelo fulano X, mas ordena que você não ore pelo fulano Y. Isso aí é coisa de pagão. Essa era a doutrina que os gregos pregavam, que os cananeus pregavam, que os romanos pregavam e principalmente que os babilônios pregavam. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que essa doutrina da Babilônia apocalíptica, levada para a Babilônia por Agostinho de Hipona, e que Calvino e Lutero, os reformados, todos seguiram essa heresia, não tem nenhuma dúvida no estudo da história das religiões, essa doutrina nasceu na Babilônia. Prosseguindo, podemos dizer que até as almas dos condenados ao inferno, se pudessem clamar, clamariam para que este reino de engano fosse desfeito. Na história do rico e Lázaro, encontramos evidência para essa afirmação. O rico pede que os seus parentes sejam avisados sobre o destino de todos que escolhem seguir o príncipe das trevas. Os salvos que não foram enganados e os ímpios que foram enganados, após deixar este corpo, reconhecem o reino das trevas deve ser encerrado na terra. É claro que aqui eu coloquei uma suposição, Mas se os ímpios pudessem
interceder ou pudessem voltar a esse mundo, se houvesse essa possibilidade, nós vemos pela história do rico. O rico, ele reconhece que ter escolhido o caminho do erro, né, trouxe uma recompensa ruim para ele. Então, aquele reino das trevas que está aqui na terra dominando, né, de uma certa maneira, né, com permissão de Deus, mas é um domínio, já que a própria Bíblia diz que ele é o Deus desse século. Né? É um domínio controlado pelo Altíssimo, mas é um domínio. Prosseguindo, alguns têm sugerido que este anjo, né, que pega as orações dos santos e junta incenso a eles, seja Jesus. Alguns sugerem isso. Argumento que o anjo desse texto realiza o trabalho do sumo sacerdote no dia da expiação, levando a fumaça do incenso ao Santo dos Santos. É pouco provável. É pouco provável que este anjo seja Jesus, pois nesta revelação, Jesus aparece como cordeiro. Logo, não faz sentido interpretar como sendo o próprio Senhor. Também não faz sentido afirmar que um anjo não pode atuar no processo de resposta de oração. No livro de Daniel, observamos o anjo Gabriel atuando na resposta da oração de Daniel. Está lá em Daniel 9:23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Então, é claro que os salvos, quando oram, a oração simplesmente chega diante de Deus. Não precisa de um anjo para conduzir. Tá bom? A simbologia do incenso, tanto lá no tabernáculo, como dessas almas de cristãos durante a grande tribulação, né, eles oraram, ela chega diante de Deus. Deus instituiu o símbolo do incenso para nós entendermos que a nossa oração está sendo levada diante de Deus. Tá ok? Mas o que os anjos estão fazendo, o que o anjo está fazendo aqui, é uma simbologia também. Quando eles clamaram, Deus já ouviu as orações deles, tá ok? Essa ação do anjo é para dizer o seguinte: olha, Deus vai agir respondendo às orações de vocês. Né? E isso está nos sendo ensinado através da simbologia do incenso.